Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, no circuito abaixo, os medidores de corrente, chamado amperímetro, que a gente representa para aquela bolinha com a letra A dentro dela, e de tensão elétrica, chamado voltímetro, a bolinha com a letra V dentro dela, possuem resistência interna. Sabendo-se que a fonte fornece ADDPU, o voltímetro mede 4 volts e o amperímetro mede 1 ampere, e que os valores das resistências R1, R2 e R3 estão indicados na figura, calcule o valor da resistência interna do nosso voltímetro. Então, percebo que nesse caso estamos trabalhando com medidores elétricos que não são ideais. O amperímetro tem uma resistência interna, como não dá para a gente desenhar essa resistência internamente, tá? A gente acaba desenhando as resistências desses elementos, senhores, do lado de fora mesmo, tá? Então aqui a gente pode falar que existe a resistência interna do amperímetro, e aqui, para baixo ou para cima, tanto faz, tá? A resistência interna do voltímetro, que nesse caso é o que ele está perguntando para nós. Pergunta do exercício. Bom, temos uma garantia. Ele fala que a leitura do amperímetro vale 1 ampere, e isso indica para nós que a corrente que sai lá do gerador do maior potencial passa pelo amperímetro, passa pelo resistor R1 e chega nesse primeiro nó aqui, ó, nós já sabemos que essa corrente I, ela vale para nós 1 ampere, belezinha? Essa corrente chega nesse nó, e aí a corrente vai se dividir, onde uma parte dela vai passar pelo R2, uma outra parte dela vai passar pelo R3, e eu estou fazendo na mesma cor justamente porque nós vamos poder dizer que essas correntes elas são iguais, ó. Então aqui eu tenho uma corrente que eu vou chamar de 1, aqui eu vou poder falar que passa a mesma corrente 1. E por quê? Porque as duas resistências estão em paralelo, ó, e têm o mesmo valor. Elas estão sujeitas ao mesmo par de potenciais, ó, ao mesmo terminal de nós, as duas estão ligadas ou no nó preto e no nó vermelho, e com a mesma resistência, então nelas passa uma corrente 1. Além, obviamente, de passar uma terceira corrente, ó, lá no nosso voltímetro, na resistência do nosso voltímetro. Essa corrente no voltímetro, nós vamos chamar de IV. O que nós sabemos? Que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, não é verdade? Então, nós vamos poder falar que a corrente I, ela tem a mesma intensidade que a soma da corrente 1 que passa pelo resistor R2, da corrente I1 que passa pelo resistor R3, e também da corrente que passa pelo voltímetro, que é a nossa corrente IV. Tranquilo? Então vamos lá. Ele garante para nós que a leitura do voltímetro, olha só, a leitura do voltímetro vale 4 volts. O que o voltímetro lê? Ele lê isso daqui, ó. Ele lê esse potencial pretinho aqui, ó, que é o potencial no ponto preto, e ele lê do outro lado esse potencial aqui, que é o potencial do nosso pontinho vermelho. E ele percebe que a diferença de potencial entre o ponto preto e o ponto vermelho vale 4 volts. Só que se a gente perceber, o resistor R2 e o resistor R3, de um lado eles estão ligados no potencial vermelho, e do outro eles estão ligados no potencial preto. Isso indica para nós que a diferença de potencial nos terminais do R2 e do R3 também vale 4 volts. Até porque paralelo DDPU é comum para nós, não é verdade? Então nós conseguimos agora, ó, a partir da URI, U igual a R vezes I, determinar o valor da corrente 1. Querem ver? Ó? Se a gente quer calcular a corrente elétrica, é só pegar a DDP e dividir pelo valor da resistência. Então, nesse caso, a corrente I1 que passa tanto pelo resistor R1, pelo resistor R2, como o resistor R3, vai ser a DDP, que vale 4 volts, dividido pela resistência deles, que nós vimos que vale 10 ohms. Portanto, a gente acaba de descobrir que essa corrente 1, ela tem aí um valor, só ajeitar a bateria aqui, pronto. Ela tem aí um valor de 4 dividido por 10, isso daqui dá 0,4 amperes para nós. Bom, se aqui nesse resistor está passando 0,4 amperes, e aqui nesse outro resistor também está passando 0,4 amperes, a gente consegue descobrir qual é a corrente no voltímetro. Isso porque nós sabemos que a corrente total vale 1 ampere. Nós acabamos de descobrir que a corrente 1 vale 0,4 amperes. Então vai ficar 0,4 mais 0,4.
e mais a corrente no voltímetro que a gente gostaria de encontrar. 0,4 mais 0,4 dá 0,8. Esse 0,8 positivo passa negativo. 1 menos 0,8. A gente descobre que a corrente lá no voltímetro vale 0,2 amperes. E, portanto, aplicando o URI agora aqui no nosso voltímetro, ó, nós vamos ficar U igual a R vezes I. Isso tudo ó, lá no voltímetro, tá? A leitura do voltímetro é a DDP que ele está consumindo ali também, né? Já que ele tem uma resistência. E essa DDP vale 4 volts. A resistência do voltímetro é o que nós queremos determinar. E a corrente no voltímetro vale 0,2 amperes. Esse 0,2 passa dividindo, a gente descobre que a resistência que temos no voltímetro vale 20 ohms para nós aqui. Fechou, meninos? Então percebo que amperímetro e resistência na prática, óbvio, eles têm resistência. A ideia é que o amperímetro, a sua resistência seja a menor possível, tá? De maneira a não interferir tanto no nosso circuito. O voltímetro, que a resistência seja a maior possível, né? Para que ele também não interfira no nosso circuito. Nesse caso, as resistências não são tão grandes ou tão pequenas assim. E olha que bacana, outro jeitão que vocês podiam pensar aqui é, já que está em paralelo, como a corrente V é metade da corrente que passa no R3 ou no R2, você pode falar então que a resistência é o dobro, né? Já que a corrente é inversamente proporcional. E o dobro de 10 daria 20 ohms. Numa prova até, você poderia até sair mais rápido aí nessa resolução. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.